Efésios, capítulo 6, versículo 18, vai dizer o seguinte, irmãos. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Curva a cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, eu rogo a Ti graça, Deus, poder e autoridade para que a Sua palavra seja ministrada essa noite. Reconheço, Deus, as minhas debilidades, fraquezas e a incompetência, Deus, que eu tenho de manifestar o mistério do Seu Evangelho ao Seu povo. Mas nos ajuda, Deus, com o Seu Espírito. Nos ajuda, Deus, com a Sua graça, com o Seu poder. Nos ajuda, Senhor, porque o Senhor é o dono da igreja. O Senhor reina sobre nós. Que o Senhor fale conosco, Deus, através da exposição fiel da Sua palavra. É o que nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, nós vamos continuar a pregação que nós fizemos 2 semanas atrás, que foi a pregação com o tema Orando para a Glória de Deus. Então, nessa noite nós vamos fazer uma introdução à Epístola aos Efésios. Depois nós vamos lembrar de algumas coisas que nós tratamos naquela mensagem. Depois nós vamos fazer uma exposição desse texto e vamos terminar com algumas aplicações, como já é de costume. Deixa eu só arrumar isso aqui. Enquanto poder colocar o telefone aqui para gravar, para depois podermos mandar para os irmãos que não estiveram presentes. Irmãos, quando nós falamos, por exemplo, sobre a carta aos Efésios, nós vamos descobrir que essa carta ela foi datada ali por volta do ano 61 e 62 depois de Cristo e foi escrita enquanto Paulo esteve preso em Roma, muito provavelmente junto com a Epístola aos Colossenses, Filipenses e Filemon, sendo estas conhecidas como cartas da prisão. Então, Colossenses, Filemon e Efésios e Filipenses foram cartas que provavelmente foram escritas juntas. Muitas pessoas vão ter a carta aos Colossenses e a carta aos Efésios como co-irmãs. Quando nós vamos estudar o contexto de cada uma, quando vamos olhar todos os assuntos tratados, nós vamos entender que elas são cartas muito parecidas, refletem ambas as ideias umas das outras. E apesar da Epístola aos Efésios ser uma epístola curta, ela é altamente densa teologicamente. Ela revela o propósito eterno de Deus, o mistério de Cristo, o papel da igreja, a eleição, a predestinação, a salvação pela graça, a união dos gentios e dos judeus, a realidade da batalha espiritual, a forma correta de se viver na sociedade, na família, no trabalho, e contém um alto teor devocional. Então, quando nós vamos para a carta aos Efésios, ali nós podemos encontrar teologia e piedade andando lado a lado. Ali nós encontramos o apóstolo Paulo descortinando o mistério de Cristo àqueles irmãos, desejando que aqueles irmãos crescessem naquele conhecimento, que eles pudessem avançar num conhecimento não meramente intelectual, mas num conhecimento experimental da pessoa do Senhor Jesus. E também encontramos na carta aos Efésios, por exemplo, que a salvação é pela graça e não pelas obras. Encontramos, por exemplo, no começo da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo delimitando muito bem o papel do Pai, do Filho e do Espírito Santo na questão da eleição e da predestinação dos filhos de Deus. Então estamos diante de um documento que é altamente teológico e é altamente devocional. Essa é a carta aos Efésios. Quando nós falamos de Éfeso, que é a cidade provavelmente para onde foi enviada essa carta, nós estamos falando de uma cidade muito importante do mundo antigo, da Ásia, que se encontra hoje na região da Turquia. E essa cidade ela possuía uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo e a estátua da deusa Diana, a deusa conhecida no mundo antigo como a deusa da fertilidade, sendo também um local de grande peregrinação e comércio em torno da religião local. Então, quando nós vamos estudar o contexto da cidade de Éfeso, nós vamos ver que Éfeso, depois de Roma, era a principal cidade do Império Romano. Éfeso era a capital da Ásia. Éfeso era um lugar importantíssimo. E Éfeso tinha aquilo que eles denominavam como uma
das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo da deusa Diana. E esse templo dessa deusa, como nós vamos avançar aqui, deusa entre aspas, né, irmão, para que vocês não me entendam mal, gerava um grande comércio naquela cidade e a cidade girava em torno da religião e aquilo era o que fazia com que aquela cidade fosse tão proeminente. Quando nós vamos estudar mais, nós vamos ver que houve um grande avivamento ali em Éfeso, por exemplo, em Atos 19, e ocorreram ali conversões em massa. E algumas questões nos chamam a atenção quando nós falamos de Éfeso. Algumas coisas devem nos chamar a atenção quando, por exemplo, nós estudamos Atos capítulo 19 e vemos o trabalho extraordinário de Paulo em Éfeso. Nós vamos ver, como um dos primeiros pontos do trabalho extraordinário que o apóstolo Paulo fez ali, que o texto vai nos dizer que até os lenços e aventais do apóstolo Paulo curavam os enfermos, expulsavam os... Sabe para mim, irmãos? E expulsavam os demônios. Então, você já vê que aconteceu alguma coisa extraordinária ali naquela cidade. É claro que muitas pessoas vão interpretar errado esse texto e vão fazer em algumas igrejas campanhas, né? Vão acreditar que os aventais dos supostos homens ungidos, né? As roupas dessas pessoas têm algum poder, mas claramente aquilo era um sinal do apostolado de Paulo e não algo que vai estar restrito, que vai acontecer hoje, por exemplo, com os líderes dessa igreja. Na verdade, os nossos aventais, o nosso suor, não serve para muita coisa, viu, irmão? Mas acontecia sinais e maravilhas através dos aventais de Paulo. O segundo ponto que nós vamos ver ali na cidade de Éfeso é a confissão pública de pecado dos convertidos. Em Atos 19 e 18, vai nos dizer que o evangelho impactou Éfeso a tal ponto que as pessoas não se convertiam apenas privadamente. Não eram conversões simplesmente na área privada, mas as pessoas em público começavam a confessar os seus pecados. Era como se a Avenida Nova York estivesse ali e as pessoas começassem a declarar que realmente eram culpadas, que eram pecadoras, que precisavam da graça de Deus, que estavam se arrependendo após ouvir o evangelho. Então, quando o evangelho chega na cidade de Éfeso, além dos grandes sinais e maravilhas, acontece também isso. As conversões, elas são tão extraordinárias que as pessoas não se contentam em falar apenas no privado, mas elas vão publicamente anunciando os seus pecados, anunciando que se arrependeram, anunciando que creram em Cristo. Por exemplo, nós vamos ler em Atos 19 sobre a espantosa queima de livros de magia por parte dos convertidos. Essa queima estava estimada em 50.000 denários. Atos 19. Um denário era o equivalente a um dia de trabalho. Então, o que aconteceu? O avivamento naquela cidade foi tão poderoso que as pessoas, além de proclamarem publicamente que elas estavam arrependidas, que elas eram culpadas, que elas agora entenderam que eram pecadoras, que creram em Cristo, as pessoas foram publicamente em praça pública, irmãos, levando os seus livros de magia para testificar que eles haviam se convertido agora ao Deus verdadeiro. E o texto de Atos vai nos dizer que, estimadamente, em Lucas ele é muito cuidadoso nisso, vai nos falar sobre 50.000 denários. Era como se você trabalhasse 50.000 dias da sua vida. Era o valor daqueles livros. É claro, né, irmão? O livro naquela época tinha um valor muito mais elevado também do que hoje, né? Não eram todas as pessoas que tinham livros. Então, a Bíblia não nos fala quantos livros eram, mas o valor que foi depositado ali através da conversão, da confissão de pecados, foi altamente valioso. Um quarto ponto interessante também de Éfeso, que nós precisamos entender para que nós possamos compreender o tema da mensagem de hoje, que é orando no Espírito Santo, foi o prejuízo financeiro inimaginável que tiveram os artífices de imagens cultuais, temendo inclusive o fechamento e a falência do templo da deusa Diana. Isso está lá em Atos 19, 23 ao 27. Então, além das pessoas irem publicamente confessar os seus pecados, as pessoas queimaram os livros de magia. E não só isso aconteceu, e quando você começa a ler ali todo o teor da história de Atos 19, você vê que existe ali no Ourives uma pessoa que fabricava ídolos, que ele começa a temer
pela sua profissão. E ele não só isso, ele começa a temer pelo próprio templo da deusa Diana. Então ele diz, se estes homens continuarem pregando esse evangelho dessa forma e arrebanhando tantas pessoas, vai acontecer o seguinte, o templo da deusa Diana vai ser fechado. Você vai ver que isso depois vai gerar um grande tumulto naquela cidade, né? Depois, alguns irmãos vão ser levados ali perante uma corte para prestar esclarecimentos e etc. Mas o fato é, irmãos, que houve em Éfeso um avivamento. E se nós falamos hoje de avivamento, né? É uma palavra que está tanto nas nossas línguas, nas nossas mentes, nas nossas igrejas. Se você deseja saber o que é um verdadeiro avivamento, você precisa ler Atos 19. O avivamento é a palavra de Deus sendo pregada com autoridade. Quando essa palavra é pregada com autoridade e com fidelidade, conversões verdadeiras acontecem. Quando essas verdadeiras conversões acontecem, as pessoas não conseguem ter uma fé apenas privada, mas elas proclamam em público que agora se arrependeram daqueles pecados. Elas proclamam e as obras delas também proclamam. E o evangelho progrediu de tal forma a ponto de que as pessoas temiam por um dos 7 monumentos mais pomposos do mundo antigo. Isso é avivamento. Isso é avivamento. Todos esses acontecimentos, eles lançam luz sobre a grande ênfase de Paulo acerca da questão da luta constante do crente contra as trevas e os seus ensinamentos enfáticos sobre o enchimento do Espírito Santo e sobre a oração. Éfeso também é tido como a igreja onde o apóstolo João passou seus últimos dias de vida. E segundo a tradição da igreja, e a quem foi endereçada uma das 7 cartas das igrejas do livro de Apocalipse. Então, quando você vai ler o famoso livro de Apocalipse, as 7 igrejas, você vai ver que existe uma daquelas cartas que é endereçada a Éfeso. E provavelmente o apóstolo João, depois de ter sido liberto da ilha de Patmos, ele passa os seus últimos dias em Éfeso como um bispo, um presbítero, um pastor daquela igreja. Então, avançando, irmãos, para chegarmos aí no cerne da mensagem dessa noite, nós precisamos entender que essa mensagem de hoje é uma extensão da última, onde nós falamos sobre orando para a glória de Deus. E para a gente avançar no conhecimento da oração, e esse é o meu objetivo único é fazer com que vocês saiam daqui orando mais, tendo uma vida de oração verdadeira, podendo ter uma vida realmente cheia do Espírito Santo. Eu quero lembrar com vocês brevemente alguns dos pontos que nós falamos 2 semanas atrás. Nós falamos que a oração cristã não pode ser como a dos hipócritas, ou seja, como a dos escribas e fariseus. A oração não é um instrumento para promoção própria. Você nunca deve orar para que as pessoas olhem para você e digam como essa pessoa ora bem, como essa pessoa é uma pessoa de oração. Não, aquelas orações do Instagram, que você fecha lá seu olho e fica filmando você orando, sai disso. É melhor você ir para o seu quarto, fechar sua porta. Provavelmente Deus que te vê em secreto te recompensará em público. Nós falamos que a nossa oração não pode ser assim. Nós também dissemos que a nossa oração não pode ser como a dos gentios e dos pagãos. Ou seja, orações que contêm fórmulas mágicas. Orações que são simples recitais. É aquilo que Jesus diz, que eles acreditavam que pelo muito falar eles seriam ouvidos. E aquele muito falar eram uma espécie de fórmulas mágicas que eles tinham. Então eu vou falar tal coisa na oração e Deus vai me ouvir. Existem algumas palavras mágicas que eu falo e Deus me ouve. Jesus diz, não, a oração de vocês não deve ser assim. Jesus disse que a oração deve ser feita em secreto, que nós devemos orar ao Pai. Nós devemos orar para que o nome de Deus seja sempre santificado. Um outro ponto que nós entendemos foi que primeiro a nossa oração deve conter as petições relacionadas ao reino de Deus e à sua vontade, e só depois as nossas necessidades humanas. Então isso é um ponto importantíssimo também quando nós falamos de orar para a glória de Deus, é que Jesus nos ensina para orar, para que o nome de Deus seja santificado, para que o reino de Deus avance, para que a vontade de Deus seja feita, e só depois Jesus nos ensina a orar pelo pão. Então, se você deseja orar para a glória de Deus, você precisa começar a orar primariamente pelas coisas de Deus, ao invés das suas próprias coisas. Nós devemos orar para que Deus perdoe os nossos pecados,
Devemos orar para que Deus nos livre dos momentos de tentação e para que também sejamos protegidos do mal, mais especificamente do maligno e das suas ciladas. Então, a partir de agora, nós vamos abordar o papel do Espírito Santo na oração e o que realmente significa orar no Espírito Santo. O que significa orar no Espírito Santo? O que é orar no Espírito Santo? Você já orou no Espírito Santo? Você já tenha vindo várias coisas na sua cabeça. Certeza que na cabeça do Joãozinho vieram várias coisas. Mas, irmãos, eu quero muito que você saia daqui entendendo hoje o que é orar no Espírito Santo. E eu quero ler de novo o texto de Efésios 6,18, que ele diz: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Eu resolvi, irmãos, continuar a abordar o tema da oração nesse sermão, justamente porque eu creio, e eu creio nisso, irmãos, do fundo da minha alma, que sem o ensino correto do papel e da importância do Espírito Santo na oração, não existe oração eficaz e poderosa. Não existe oração eficaz e poderosa que não esteja debaixo da autoridade e da influência e do poder do Espírito Santo. Disso eu estou plenamente convencido. O Espírito Santo é o autor primário de toda a oração bem-sucedida. Nós podemos decorar todas as informações de Jesus acerca da oração no Sermão do Monte, mas se não compreendermos quem está por trás de toda a oração verdadeira, certamente falharemos na tarefa árdua da oração. Então, você pode até saber como você deve orar, quais são as suas petições, quais devem ser as suas prioridades, que você não deve ser como os hipócritas, que você não deve ser como os gentios, você não deve ser como os pagãos, que você precisa orar pela santidade do nome de Deus, que você precisa priorizar nas suas orações as coisas concernentes ao reino de Deus. Mas se por trás de todas essas orações, se por trás de tudo isso, não existir a atuação poderosa do Espírito Santo, você foi somente até a primeira parte. A sua oração ainda será ineficaz. Nunca é demais nos lembrarmos que quando falamos do Espírito Santo, nós não estamos nos referindo, irmãos, a uma mera força, a um sopro, ou uma manifestação de Deus, como afirmam algumas seitas. Pelo contrário, estamos falando do Espírito Santo de uma perspectiva ortodoxa, como plenamente Deus, eterno, onipotente, contendo todas as propriedades da divindade. Quando nós falamos sobre orar no Espírito Santo, irmãos, nós precisamos também entender que o Espírito Santo não é como muitos têm pintado aí, como aquele que chega para fazer um alvoroço aqui nesse local, ou como uma força, um sopro de Deus, algo que não representa quem Deus é substancialmente, não. Nós estamos falando do Espírito Santo como o próprio Deus que Ele é. Nós estamos falando da terceira pessoa da Trindade, que é Deus, o Espírito. Portanto, quando nós analisamos como o Espírito Santo atua na oração, nós jamais podemos perder de vista que o Espírito Santo é Deus. Está unido naquilo que nós chamamos de Trindade, juntamente com o Pai e com o Filho. Você precisa entender quem é o Espírito Santo. Você precisa entender que o Espírito Santo é Deus e que ele usufrui, juntamente com o Pai e o Filho, de todas as propriedades da divindade, naquilo que nós chamamos de Trindade. O Espírito Santo não é uma mera força, não é um mero sopro, não é uma mera energia. O Espírito Santo é o próprio Deus. Nós precisamos esclarecer, irmãos, que a abordagem dessa noite não compartilha da concepção dos nossos irmãos pentecostais de que orar no Espírito Santo seja orar naquilo que eles mesmos denominam como falar ou orar em línguas estranhas. Aqui vou tentar desenvolver um pouco mais esse ponto. Orar no Espírito Santo não é necessariamente orar em línguas, como em alguns ramos do pentecostalismo isso é pregado. Por mais que o texto ali de 1 Coríntios 14 e 15,
que eles usam muito, se refira a orar no Espírito como a atuação do dom de línguas, nós devemos diferenciar essas duas coisas. Uma coisa é o dom de línguas, que é ininteligível e edifica apenas a pessoa que está o exercendo. Outra coisa é orar no Espírito Santo, algo que deve ser feito em todo o tempo e em favor de todos os santos, conforme Efésios 6,18 nos ensina. Quando o apóstolo Paulo vai falar sobre o dom de línguas, não são línguas estranhas, porque essa palavra estranha ela não existe nos originais. Ela foi acrescida como um distintivo da tradução que nós temos da Bíblia hoje. Quando ele vai falar sobre o dom de línguas, outras línguas, ele vai nos falar que quem pratica o dom de línguas edifica a si mesmo, ora para si mesmo, e isso deve ser exercido no privado. Ele diz, olha, se não há intérprete na igreja, então que se cale, fale consigo mesmo e com Deus. Já em Efésios 6,18, o apóstolo Paulo diz que nós devemos orar no Espírito em favor de todos os santos. Aqui ele não está tratando de uma coisa privada, mas de uma coisa pública. Dessa forma, orar no Espírito Santo, sob a influência do Espírito Santo, sob o poder do Espírito Santo, não é necessariamente orar em línguas, que é um dom que está restrito apenas aos quais o Espírito Santo concedeu esse dom. Orar no Espírito é um imperativo e um mandamento para todos os momentos. Orar em línguas é uma manifestação do Espírito excepcional que acontece conforme lhe apraz. Enquanto o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 12,14, ele vai nos dizer, ele vai fazer uma pergunta retórica, falam todos em língua? É claro que não. Mas em Efésios 6,18, o apóstolo Paulo está dizendo que todos devemos orar no Espírito. Então, se nem todos falamos em línguas, como podemos todos orar no Espírito? Obviamente, essas duas coisas são coisas distintas. Enquanto o orar no Espírito é para todas as pessoas, todos os crentes devem orar no Espírito Santo, o apóstolo Paulo deixa claro que o dom de línguas o Espírito Santo não lhe derrama sobre todas as pessoas, mas sobre alguns, como, por exemplo, também o dom de profecia, o dom de ciência, o dom do conhecimento, É uma coisa que é restrita. Mas em Efésios 6,18, ele nos diz que o orar no Espírito é um imperativo. Aqui ele trata toda essa seção no imperativo, assim como ele diz, enchei-vos do Espírito Santo. Agora ele vai nos falar sobre orar no Espírito Santo. Então, isso é uma coisa que está aberta a todos os crentes. Também é importante refletir no fato de que enquanto a oração no Espírito Santo que Paulo nos ensina em Efésios 6,18 nos reveste de Cristo e nos dá poder para vencer o maligno, os crentes de Corinto, na contramão disso, viviam em intensa divisão, ameaças de heresias e escândalos sexuais. Certamente eles não estavam orando no Espírito Santo, por mais que estivessem usufruindo de um dom que é do Espírito Santo, no caso, falar em línguas. Portanto, orar em línguas e orar no Espírito Santo, nos termos que estamos tratando aqui essa noite, não são a mesma coisa. Enquanto orar no Espírito Santo te reveste de Cristo, te dá condições para viver uma vida mais santa, uma vida mais piedosa, uma vida mais poderosa, reavivar a sua vida de oração. Nós vemos que o pessoal de Corinto, parece que eles não estavam orando muito no Espírito Santo dentro dessa perspectiva que nós estamos falando. Porque ali, por mais que existissem muitas pessoas que queriam falar em línguas, é o que tudo indica, aquele dom era o dom mais proeminente naquela igreja. Naquela igreja habitavam divisões, facções, heresias, escândalos sexuais e toda sorte de coisa que nós condenamos. Então, irmãos, nós precisamos delimitar. Orar no Espírito Santo não é necessariamente orar em línguas. Essas duas coisas são diferentes. Nós precisamos também recordar que o Espírito Santo é quem dá início à vida cristã naquilo que nós chamamos de regeneração. É por isso que Jesus diz a Nicodemos que ele precisava nascer do Espírito se quisesse ver o reino de Deus. Ora, se o Espírito Santo é o gerador da vida espiritual do homem, outrora morto em seus delitos e pecados, não é de surpreender que ele seja também o mantenedor dessa mesma vida e faça isso especialmente por sua intercessão e condução da vida do crente através da oração. Então, irmãos, quando nós vamos refletir que o Espírito Santo
é quem começa a vida espiritual em nós. É aquilo que Jesus disse para Nicodemos. Nicodemos, se você não nascer do Espírito, você não pode ver o reino de Deus. Ou seja, Nicodemos, se o Espírito Santo não fizer uma obra regeneradora no seu coração, você não consegue crer, você não consegue entender, você não consegue ver o reino de Deus. Então não é... Nós precisamos pensar, se o Espírito Santo é quem dá início à nossa vida cristã, obviamente é também Ele que vai nos mantendo. É obviamente também que Ele vai nos fortalecendo. Não é que o Espírito Santo vem e te regenera, te dá agora um novo coração, te dá agora uma nova mente, uma nova forma de pensar, faz você se arrepender dos seus pecados, aplica a obra de Cristo ao seu coração e depois agora você continua pelas suas próprias forças. Não, o Espírito Santo ele vem e te regenera e te dá condições para que você continue trilhando o caminho da fé. Quando nós vamos voltar aí para o texto de Efésios 6,18, quando nós vamos analisar aí o contexto do orar no Espírito, nós precisamos perceber que o tema em pauta é o que nós chamamos hoje de batalha espiritual. Novamente é proveitoso nos lembrarmos do contexto de Éfeso, que era uma cidade altamente paganizada, envolvida em artes mágicas, como nós já estudamos na introdução dessa pregação. Quando você vai ler o contexto ali de Efésios 6, principalmente a partir do versículo 10, você vai ver que o tema abordado pelo apóstolo Paulo é aquilo que nós chamamos hoje de batalha espiritual, que é uma outra coisa que nós precisaríamos de um tempo maior para tratar essa noite. E por que o apóstolo Paulo está tão preocupado assim com estas questões? Quando nós voltamos ao contexto da carta aos Efésios e nós nos lembramos que aquela região era altamente envolvida com magia, com ocultismo, com culto a outros deuses, nós vamos entender o porquê o apóstolo Paulo está tão preocupado agora com a questão da luta espiritual que aqueles irmãos estavam envolvidos. E é dentro do contexto da batalha espiritual que todo crente vive, é que ele vai nos dizer, orando no Espírito Santo em todo o tempo. Paulo ele sabia que os crentes daquela cidade enfrentariam forte oposição maligna na propagação do Evangelho e na vida cristã cotidiana. E aqui nós encontramos o primeiro motivo pelo qual nós devemos sempre orar no Espírito, que é estarmos firmes para resistirmos e suplantarmos o ataque do maligno. O primeiro ponto de Efésios 6,18, analisando o contexto, é que nós precisamos orar no Espírito, irmãos, porque nós estamos diante de um campo de batalha. Nós estamos enfrentando um inimigo que é real. O apóstolo Paulo vai nos falar sobre as artimanhas, as astutas ciladas do diabo. Ele vai nos falar sobre os métodos que o diabo utiliza para destruir a fé das pessoas, para levar as pessoas para longe de Deus, para fazer com que as pessoas fiquem insensíveis à palavra de Deus. Como ele nos diz também em 2 Coríntios, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, o primeiro ponto que nós precisamos entender de o porquê nós precisamos orar no Espírito é porque você está dentro de uma batalha que é espiritual. O verdadeiro crente, o crente que nasceu de novo, que foi transportado das trevas para a luz, agora ele habita juntamente com Cristo, assentado nas regiões celestiais, ele usufrui do poder e da glória de Cristo. Todavia, até o dia da volta de Cristo, até o dia de nós nos encontrarmos com o Senhor Jesus, nós estamos dentro de um campo de batalha contra o maligno. É por isso também que o apóstolo Pedro vai nos dizer que nós precisamos vigiar, porque o diabo, o nosso inimigo, anda como um leão ao nosso derredor, bramando, buscando a quem possa tragar. Então, o primeiro ponto que você precisa entender, pelo qual você precisa orar no Espírito, é porque nós estamos em meio a uma
batalha. Uma batalha que, como o apóstolo Paulo diz, no verso 12, ele diz, porque a nossa luta, no verso 12, porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, e sim contra os principados, as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Primeiro ponto é que essa batalha, ela não é vencida com uma espada. Ela não é vencida com uma arma de fogo. Ela não é vencida pelo seu intelecto. Ela não é vencida pelas suas graduações. Ela não é vencida pela força do seu braço. Ela não é vencida pelas suas obras. Essa batalha é vencida em Cristo nas regiões celestiais através do poder do Espírito Santo. Primeiro ponto que nós precisamos entender de por que nós vamos orar no Espírito Santo é porque o nosso inimigo é espiritual e nós estamos dentro de um campo de batalha que é espiritual. Quando nós falamos disso, nós precisamos também relembrar, irmãos, das palavras de Jesus no Sermão do Monte, que foi o nosso estudo de 2 semanas atrás, quando ele nos diz, livrai-nos do mal, em uma clara referência ao maligno. Portanto, a oração que realmente tem poder espiritual para destruir as astutas ciladas do diabo, irmãos, não é a oração no monte, não é a oração da campanha, não é a oração forte que as pessoas propagam por aí, não é a oração do seu pastor, do seu líder, mas é a oração feita no Espírito Santo sob a influência do seu glorioso poder. Ele não diz, orando em meu nome, Paulo, orando por causa dos apóstolos, ele diz, orando no Espírito Santo. Irmãos, não é uma igreja, não é um lugar, não é um líder que vai fazer isso por você. Não é uma personalidade evangélica, mas é algo que Deus determina para todos os seus filhos, que é orar no Espírito Santo, sob a influência, sob o poder do Espírito Santo. Isso é algo para todos nós, os crentes, e algo que eu, nenhum dos líderes dessa igreja, ninguém pode fazer. Nós precisamos também entender, irmãos, quando nós falamos de orar no Espírito Santo, é que a oração no Espírito Santo, ela é fonte de santificação e de piedade. Por quê? Porque o Espírito é santo. Portanto, a obra que ele opera através da oração na vida do crente é uma obra altamente santificadora e purificadora. Quando nós falamos de orar no Espírito Santo, nós precisamos nos lembrar que o Espírito é santo. E se o Espírito é santo, qual é a obra que ele executa na vida do crente, senão a obra da santificação e a obra da purificação? Quando nós oramos no Espírito Santo, além de nós estarmos aptos para vencermos o maligno, nós também nos revestimos da santidade que é própria desse Espírito. Quando oramos no Espírito Santo, conseguimos alcançar níveis maiores de santidade, de santificação, de amor a Deus, de amor ao próximo, de observância à lei. Quando oramos no Espírito Santo, o Espírito que é santo nos santifica e nos purifica. É aquilo que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 3,18, quando ele diz, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletido como um espelho à glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como que pelo Espírito do Senhor. Ou seja, quando você ora no Espírito, o Espírito Santo coloca o rosto de Jesus no seu. Ele te faz mais parecido com Cristo. Ele te transforma à imagem de Jesus Cristo. Ele santifica a sua vida. Você consegue atingir níveis de santidade maior. Ou seja, quando oramos no Espírito Santo, esse mesmo Espírito faz com que o rosto de Cristo sobressaia sobre o nosso e que a glória de Deus seja manifesta claramente através da nossa vida a todas as pessoas. Quando oramos no Espírito Santo,
quando a nossa oração é permeada pelo poder do Espírito Santo, quando a nossa oração é dominada pela pessoa do Espírito Santo, que é Deus, quando oramos sob a influência do Espírito Santo, irmãos, o Espírito, como o apóstolo Paulo nos diz em 2 3,18, nos transforma de glória em glória à imagem de Jesus Cristo. É o Espírito Santo quem faz isso. É o Espírito. Só existe um que pode te fazer mais parecido com Jesus. Não são os métodos das igrejas, não são os livros de autoajuda, é o poder do Espírito Santo que vai te fazer mais parecido com Jesus Cristo. Somente o Espírito Santo promove a verdadeira santidade. E devemos nos lembrar novamente das palavras de Paulo, quando o apóstolo Paulo diz o seguinte: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Nessa passagem, Paulo explica claramente, irmãos, que a natureza humana por si mesma é inimiga de Deus. E não só isso, ela também não está sujeita à lei de Deus. E Paulo prossegue dizendo que mesmo se a natureza humana desejasse, ela não conseguiria se sujeitar a Deus. Afinal, a mesma é escrava do pecado. Mediante a isso, não podemos chegar a outra conclusão, senão que o Espírito Santo é o único que pode promover verdadeira santidade na vida do crente. E como o Espírito Santo promove santidade na minha e na sua vida? O meio de graça por excelência utilizado por ele é a oração. Como o Espírito Santo, irmãos, ele promove santidade verdadeira na sua vida. Só existe uma forma. Aquilo que os reformadores chamavam de meio de graça por excelência, que é a oração. Se você não ora, você não precisa nutrir expectativas nenhuma acerca da santidade. Você vai ser um eterno frustrado, porque você sempre vai lidar com a sua carne, tentando subjugá-la a Deus, quando na verdade ela é inimiga de Deus, e somente quem pode mortificá-la e subjugá-la é o poder do Espírito Santo. Você vai viver eternamente frustrado. Por quê? Porque você não tem poder para subjugar a sua carne, para vencer a sua carne. Você não tem condições de fazer isso. Somente o Espírito Santo o pode. A oração, irmãos, no Espírito, ela também é essencial, porque nós, por mais santos e maduros que sejamos, nós não sabemos orar como convém. E nem temos conhecimento de todas as coisas como o Espírito Santo tem. Esse fato deve nos espantar, porque quem diz isto não é alguém sem importância para a fé cristã, mas o mais proeminente de todos os apóstolos, que é Paulo. Ele mesmo via fragilidade nas suas orações e tinha esperança que seus rogos seriam ouvidos por causa dos gemidos inexprimíveis do Espírito Santo. Irmãos, quem fala que nós não sabemos orar como convém, que as nossas orações são fracas humanamente falando, que as nossas orações humanamente falando, elas não têm condições de serem eficazes, não foi eu, foi o apóstolo Paulo quem disse isso. Isso deveria me chocar a mim e a você, porque se o apóstolo Paulo disse que ele não sabia orar como convém e que ele dependia da intercessão do Espírito Santo, quanto mais eu e você. O maior dos apóstolos, aquele que até os aventais, quando eram levados aos endemoniados espíritos imundos, saíam, quando eram levados aos enfermos, os enfermos eram curados, que foi o instrumento do Espírito Santo para promover um grande avivamento em Éfeso. Esse homem está dizendo: nós não sabemos orar como convém. Ele está dizendo: a minha oração é fraca. E você está correndo atrás de oração forte de outras pessoas, irmão. O apóstolo Paulo está dizendo: eu não sei orar como convém. Eu não tenho condições por mim mesmo de orar. E ele vai usar a expressão gemidos inexprimíveis do Espírito Santo, que é o que ele afirma em Romanos 8, 26 e 27, quando ele diz o seguinte, tratando sobre o tema do orar no Espírito, ele diz: também o Espírito Santo, semelhantemente,
nos assiste em nossa fraqueza. E ele agora explica, por que o Espírito Santo nos auxilia nas nossas fraquezas? Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Outro ponto pelo qual nós precisamos entender que devemos orar no Espírito é porque não sabemos orar como convém. Não temos ciência de todas as coisas. Nossas orações são fracas. Nossas orações são limitadas. Nosso conhecimento é limitado. Nossa capacidade é limitada. Não sabemos orar como convém. Todavia, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa é uma expressão muito difícil de ser explicada, porque o próprio apóstolo Paulo está dizendo que aquilo que o Espírito Santo faz em nós através da oração é inexprimível, ou seja, não pode ser expressado com palavras humanas. É uma obra inexprimível. Não pode ser explicado como 1 mais 1 é 2. Mas o fato é que o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha a expressão gemidos. Nos dá a impressão de algo que é doloroso, algo que é sofrido. O Espírito Santo, que é Deus, irmãos, habita em nós, geme dentro de nós. Você era inimigo de Deus. Você estava longe de Deus. Você estava morto nos seus delitos e pecados. Você estava caminhando rumo ao inferno. Todavia, a graça de Deus te alcançou. A graça de Deus te trouxe a regeneração. Te trouxe a justificação. Te trouxe a adoção. Não só isso. Te deu o Espírito Santo. E agora esse Espírito Santo, que não é um simples vento, que não é um simples movimento, mas que é o próprio Deus, o que esse Espírito agora faz por você? Ele geme por você, juntamente ao Pai, com gemidos inexprimíveis, com palavras que não podem ser expressadas pelos lábios humanos, a fim de que você, com a sua impenitência e eu com a minha, não nos afastemos de Deus. Quão doce amigo da oração é o Espírito Santo. Irmãos, como muitas das vezes nós ousamos orar sem o seu poder e graça. Como muitas das vezes nós nos colocamos diante de Deus e ousamos orar sem o poder do Espírito Santo, irmão. Você está perdido. Você continua vivendo assim? Como nós ousamos orar sem o poder e a graça do Espírito Santo? Como podemos crer que seremos ouvidos pelos nossos próprios méritos e forças? Quando um homem que foi ao terceiro céu como Paulo e que viu Cristo ressurreto, diz que as suas orações eram fracas e deficientes. Nós somos soberbos. Somos soberbos quando acreditamos que Deus nos ouvirá por nós mesmos. Quando acreditamos que podemos banalizar o papel do Espírito Santo na oração. Mas o apóstolo Paulo foi até o terceiro céu. O apóstolo Paulo viu Cristo ressurreto. Ele diz, a minha oração é fraca. Eu preciso de gemidos inexprimíveis do Espírito na minha vida. A minha oração é fraca. A minha oração é fraca. A minha oração é incapaz. A minha oração é impotente. Nós devemos nos arrepender, irmãos, de toda oração leviana, banal e frívola que fazemos. O Espírito Santo deseja nessa noite ser o nosso mestre e guia na oração, nos levando às profundezas do poder de Deus. Irmãos, nós precisamos abandonar. Nós não estamos plantando essa igreja? Se nós, nessa plantação, não entendermos o papel da oração, irmão, eu estou perdido. Nós estamos perdidos, nós devemos nos arrepender, irmãos, quando nós fazemos aquela oração frívola. Sabe aquela oração frívola? Aquela oração com o resto do tempo que você tem. Me sobrou 10 minutos do meu dia aqui agora, né? Então eu vou orar a Deus, eu vou agradecer a Deus pela minha família, eu vou agradecer a Deus pelo pão, eu vou agradecer a Deus por isso e por aquilo. Isso é oração? Isso é oração, eu te pergunto. Biblicamente, isso é uma oração verdadeira? Será que
que a esse ponto que o Espírito de Deus quer nos levar. Não, irmãos, Ele quer nos levar às profundezas de Deus. O Espírito Santo deseja nos levar às profundezas de Deus. John Bunyan, que foi um ilustre puritano e pregador batista do século XVII, ele vai afirmar o seguinte quando ele trata sobre a oração. No Espírito, ele vai dizer: a oração que vai para o céu é aquela que é enviada para lá no poder do Espírito Santo. Ele está dizendo, a oração que vai para o céu é somente aquela que é enviada para lá sob o poder do Espírito Santo. Ele vai dizer mais: não há homem nenhum ou igreja no mundo que possa se aproximar de Deus em oração se não for com a ajuda do Espírito Santo. Existe um metodista chamado Bones, que ele nos vai afirmar o seguinte: todo esforço por Cristo que não provém da atuação do Espírito Santo em nós é vão e fútil. Nossas orações e atividades tão débeis e inúteis são resultados de que Ele não tem agido em nós, e não tem agido em nós com seu poder glorioso. Queremos oração com resultados poderosos? Busquemos a atuação poderosa do Espírito Santo no nosso próprio espírito. Irmãos, enquanto você não entender que você depende do Espírito Santo, que o Espírito Santo é aquele que faz a oração eficaz, que é aquele que intercede por nós, que é o Paracleto, que é o amigo enviado pelo Pai e pelo Filho, que é o Consolador, para nos ajudar a orar, você não precisa ter expectativa nenhuma quanto à oração. Quero caminhar para o final, irmãos, fazendo com vocês algumas reflexões sobre o seguinte: não se permita, irmãos, mais orar sem a influência do Espírito Santo. Rogue a Ele para que você seja cheio do seu poder e possa orar verdadeiramente. Eu me sentiria satisfeito se pelo menos um de vocês, durante essa noite, durante essa semana, se lembrassem desse sermão e pudesse, através do poder do Espírito Santo, ter uma vida de oração mais robusta. Não se permita, irmãos, mais orar sem influência do Espírito Santo. Não faça mais aquelas orações meramente religiosas, burocratas para Deus, mas rogue a Deus até que Ele derrame o seu Espírito sobre a sua vida e você, sob o Espírito Santo, ore verdadeiramente para a glória de Deus. Eu preciso dizer, irmão, que se você não aprender a orar no Espírito Santo, a carne e o diabo te despedaçarão e farão de você um crente inútil. Se você não aprender a orar no Espírito Santo, a carne e o diabo vão te despedaçar. Vão fazer de você um crente inútil. Por que é algo inútil? Um crente não serve para nada. Porque afinal, você não está sob o poder do Espírito Santo. Você não está orando sob o poder do Espírito Santo. Então você diga: mas isso não faz diferença nenhuma para mim. Se eu oro sob o poder do Espírito Santo, não. Ou se eu oro ou não, para mim isso não faz diferença nenhuma. Talvez é porque o diabo tem te feito já um crente inútil. Tem te feito já uma pessoa que tem trabalhado na inutilidade do reino de Deus. Você nunca conseguirá ser santo de verdade e triunfar sobre o pecado se não aprender a orar no Espírito Santo. Não se esqueça, irmão. A sua carne é naturalmente inimiga de Deus. E as suas orações meramente humanas não passam de palavras jogadas ao vento. Suas orações meramente humanas, talvez como aquela vida de oração que você tem levado, elas não passam, são palavras ao vento. Mas por quê? Porque você não as faz no poder. Porque você não as faz na dependência do Espírito. Porque você não as faz por causa da influência do Espírito. E quando você continua vivendo essa vida de oração meramente religiosa, burocrática, insípida, insossa, fraca, sem poder espiritual, as suas palavras não passam de palavras jogadas ao vento. Por isso que você diz: eu oro, nada acontece, minha vida não muda, eu caio nos mesmos pecados
minha vida é sempre a mesma, não muda nada. É porque você precisa aprender a orar no Espírito Santo. É porque você precisa aprender a orar sob o poder do Espírito Santo. É porque você precisa aprender a orar sob a influência do Espírito Santo e não sob o poder do seu braço. Eu presumo em dizer, irmãos, que os crentes que não desejam orar no Espírito Santo talvez não sejam verdadeiros crentes e não possuam o Espírito Santo habitando em si mesmo. Como alguém pode ter sido regenerado pelo Espírito e não ansiar orar no Espírito? Como você pode imaginar que você foi regenerado pelo Espírito, que o Espírito te fez uma nova criatura, mas agora você não tem o desejo de orar no Espírito? Talvez seja um diagnóstico preocupante da sua alma. Talvez seja um diagnóstico preocupante da sua vida espiritual. Talvez isso seja um diagnóstico preocupante da sua situação perante Deus. Irmãos, eu quero dizer para vocês que esses 2 breves sermões sobre oração, pregados aqui nessa igreja, eles surgem, irmãos, da consciência de todos nós que trabalhamos no presbitério dessa igreja, de que se essa igreja não aprender a orar para a glória de Deus e orar no Espírito Santo e a dedicar muito tempo à oração, nós certamente fracassaremos em nossa missão como corpo de Cristo. Nós vamos nos tornar como meros ativistas religiosos. E por mais que eventualmente nós cresçamos em número, nós cresçamos em estrutura, nós cresçamos financeiramente, nós não cresceremos em Cristo e seremos como um sal insípido, como cisternas rotas e como nuvens sem águas. Se essa igreja não aprender a orar, provavelmente nós vamos continuar crescendo em estrutura. Provavelmente nós vamos continuar crescendo talvez em pessoas. Provavelmente nós vamos continuar crescendo financeiramente. Nós vamos provavelmente progredir em todos os aspectos humanos de uma igreja. Provavelmente tudo isso vai avançar. Todavia, sabe o que acontece? Nós vamos nos tornar meros ativistas religiosos. Nós vamos trabalhar na obra de Deus por ti mesmo. Porque eu gosto. Porque isso é bom. Porque eu me sinto bem. Mas no fundo, nós não vamos passar, irmãos, de sal insípido, de cisternas rotas, que são cisternas sem água, de nuvens que não dão uma gota de chuva. Sem o Espírito Santo, irmãos, uma igreja pode comprar um templo de 1 milhão. Pode crescer muito. Pode ser uma mega church, como as pessoas gostam hoje. Ela pode fazer isso tudo sem o Espírito Santo. Ela só não pode orar de verdade. Ela só não pode ser eficaz nos padrões bíblicos. Então, irmãos, quanto mais cedo nós, como Igreja Batista Reformada Coram Deus, nós aprendemos a orar no poder do Espírito Santo, a orar sob a influência do Espírito Santo, a orar sob a autoridade do Espírito Santo, mais nós vamos progredir realmente nas coisas que Deus deseja que nós possamos avançar. Você precisa orar. Você precisa aprender a orar. Você precisa orar urgentemente. Não é amanhã. Não é amanhã. Você precisa revolucionar a sua vida de oração hoje. Você só vai conseguir de uma forma, que é através do poder do Espírito Santo. Você precisa orar. A maior necessidade que você tem na sua vida não é um novo emprego. Não é um novo carro. Não é uma nova casa. Não é nada. A maior necessidade que você tem na sua vida é aprender a orar para a glória de Deus e aprender a orar sob o poder do Espírito Santo. Que Deus nos ajude, irmão, nos conceda o Espírito para que nós possamos orar e para que nós possamos ser uma igreja que verdadeiramente ora. Deus livre os líderes dessa igreja de mero ativismo. Deus livre essa igreja de uma mera religiosidade externa e nos leve a orar verdadeiramente. Durante essa semana você possa orar. Você possa orar até que você possa orar de verdade. Você possa permanecer em oração. Fique de pé. Vamos orar mais uma vez esta vez.
Logo depois. Quem vai? Vamos orar? Senhor, nós queremos muito a sua graça essa noite. Nós queremos, ó Deus, que o seu Espírito nos abençoe e nos fortaleça. Deus, nós reconhecemos, Deus, que a nossa carne odeia a oração, que a nossa mente, Deus, odeia a oração, que nós, Deus, naturalmente não desejamos orar, Senhor, que nós conseguimos passar horas a fio, madrugadas a fio, vendo séries, Pai, partidas de futebol, conversando com os nossos amigos, mas não conseguimos gastar nem uma hora em oração, Senhor. Nos perdoe, Deus. Nos perdoe por ter uma vida de oração tão leviana, baixa e inútil. Abençoa essa igreja, Senhor, para que nós possamos aprender a orar. Não na força do nosso braço, não na força, Senhor, dos nossos ofícios, mas que nós possamos orar sob o poder do Espírito. Nos faz lembrar, Senhor, que estamos num campo de batalha, e que se não orarmos sob o poder do seu Espírito, a carne e o diabo nos despedaçarão, Deus, que nos farão inúteis. Nos faz orar, Senhor, para que possamos viver uma vida santa e que possamos glorificar o seu nome. Derrama o seu Espírito Santo sobre essa igreja, Senhor. Derrama o seu Espírito com poder e autoridade, a fim, Deus, de que nós possamos orar, até que possamos orar verdadeiramente. E que o seu Espírito nos envolva e nos leve a níveis de oração mais profundos. Nos abençoe, Deus. Nos encha do seu Espírito, da sua graça. E faça com que essa igreja ore cada vez mais, Deus, sob o poder do Espírito Santo. O nome de Jesus, Senhor. Amém. He knew, I knew, all there.